sou Maria Heloísa Melo de Moraes e desde abril de 2020 eu ocupo a cadeira 21 da Academia Alagoana de Letras. Falar sobre a minha obra nem é fácil nem é difícil. Difícil porque é muito ruim a gente falar sobre o que escreve, mas é fácil porque a minha obra é só crítica literária. Eu sempre gostei de escrever e sempre gostei de ler. E eu acho que ler muito tem muito a ver com escrever bem, embora a recíproca não seja obrigatória. Mas eu nunca pensei em escrever para publicar livros. Apenas no mestrado, quando eu fiz o mestrado em letras, a obrigatoriedade de escrever um artigo para cada disciplina me familiarizou com a escrita teórica, a escrita técnica, vamos dizer assim. E eu comecei a fazer os artigos e comecei a gostar de escrever, comecei a sentir prazer em escrever a partir de um assunto determinado. A partir daí, então, eu escrevi alguns artigos para a revista Cultura do curso de Letras da UFAL, e escrevi alguns ensaios, alguns artigos para coletâneas de livros, de artigos organizadas por colegas de profissão. E peguei gosto, vamos dizer assim, pela escrita. E na continuidade, em 2001, eu publiquei a minha tese de doutorado, intitulada Cor, Som e Sentido, a metáfora na poesia de Djavan. A sensação de você ver o primeiro livro publicado é indescritível. É como se fosse um filho que nasce. É uma criação sua. É uma sensação muito boa, pelo menos foi para mim. Depois disso, eu escrevi mais 5 livros. 3 deles são coletâneas, que eu escrevi, que eu organizei com artigos de colegas professores. O primeiro deles foi em 2007, a coletânea Poesia Alagoana Hoje. Depois veio Encontros com a Poesia de Oswaldo Chaves, que eu publiquei em 2010, em parceria com a professora Jesuí Tomás. Oswaldo Chaves é um poeta cearense. E depois veio Memória e Ficção, a narrativa de Aloysio Costa Melo, publicada em 2014. E tem mais 2, esses são coletâneas. E eu tenho mais 2 livros autorais. O primeiro é resultado de um prêmio, que eu fui vencedora, de um prêmio promovido pela Academia Alagoana de Letras em 2008, homenageando o poeta alagoano Mendonça Júnior. Então, em 2010, o meu livro foi publicado com o título Itinerário Geográfico Poético de Mendonça Júnior. E, finalmente, o livro Modos de Dizer, Textos e Canções, publicado em 2011. É inegável que o livro de Djavan foi aquele que me trouxe mais retorno. Por quê? Primeiro, pela figura do objeto do estudo, né? Djavan, que é conhecido não só nacionalmente, como internacionalmente. Mas também ele é muito gratificante para mim, porque foi aquele que eu passei mais tempo para escrever,
foi aquele que me obrigou a estudar muito, pesquisar muito, e que me acredito, que me fez crescer muito em termos de escrita. E é aquele para qual, quando eu digo que me dá retorno, porque por conta desse livro eu já fui chamada para palestras, para seminários, para entrevistas. Então é um livro que me dá muita gratificação e que me deu muito prazer de fazer também. Mas o meu último livro autoral publicado é aquele que realmente mais me satisfez em termos pessoais, certo? É o livro Modos de Dizer, Textos e Canções. Por quê? Primeiro explicar o nome do livro. Por que Modos de Dizer? Porque esse livro é um livro composto de 5 ensaios, e em cada ensaio eu tenho uma temática, e essa temática eu analiso a partir de uma canção da música popular em comparação com outro tipo de texto, com outro gênero literário. Daí Modos de Dizer. Por quê? É a mesma ideia dita de maneiras diferentes. Então são 5 ensaios. No primeiro ensaio eu trabalho a canção As Rosas Não Falam, de Cartola, que eu comparo com o poema de Manuel Bandeira, buscando principalmente mostrar o inusitado da semelhança que há entre esses dois textos, um poema de canção e um poema de livro. O segundo ensaio, o tema é a violência urbana, e eu analiso esse tema focalizando uma canção de João Bosco e Aldir Blanc, que eu contraponho a um conto de Dalton Trevisan. O ensaio que vem em seguida, eu trabalho a questão da esperança e da desesperança. Eu parto do texto Pedro Pedreiro, uma canção Pedro Pedreiro, de Chico Buarque, e comparo com um texto jornalístico, quer dizer, a mesma temática com linguagens, com gêneros textuais bem diferentes. Depois vem o ensaio intitulado De Bar em Bar. Nele eu procuro discutir a questão do cânone literário aplicado à música popular. E procuro mostrar, procuro discutir mesmo um problema interessante para mim. A crítica literária, ou posso dizer a crítica musical, na historiografia da música popular brasileira, considera umas músicas como cult, como obras de arte, e outras como brega. Então o que eu mostro no ensaio é que a música que eu mostro no ensaio é que qual a diferença, quer dizer, eu questiono qual a diferença, o que é que faz uma música ser considerada cult e ser considerada brega, se eu busco duas músicas exatamente da mesma temática, que trata da questão do bar, da questão da convivência social no bar. E no último ensaio são 3 textos, e eu intitulado Cartas sobre o Brasil. Esse texto é diferente dos outros, por quê? Porque ele é fruto de um projeto que eu fiz quando eu ensinava língua portuguesa no curso noturno, no curso de administração. E eu fiz esse projeto com a intenção de facilitar o ensino de língua portuguesa para estudantes de administração que não se interessavam por língua portuguesa. Então, esse artigo é o resultado desse projeto. Então, eu trabalho 3 cartas. A primeira é a carta de Pero Vaz de Caminha, que alguns autores dizem que foi o primeiro marketing que foi feito no Brasil. O segundo texto é uma paráfrase da carta de Caminha,
escrita por Darcy Ribeiro em 1960, por ocasião da inauguração de Brasília. E o terceiro texto é um poema, é uma canção popular, composta na época da ditadura militar. Então são essas três cartas que eu comparo nesse texto. Bom, então esse é, vamos dizer assim, a síntese desse livro, que eu estou com ele aqui no colo, que é um livro que me fez muito bem de escrever, certo? Bem, gente, essa é a minha obra. Eu continuo com vontade de escrever e continuo com ideias para escrever. Só preciso ter tempo para isso.